Vamos falar da próxima estrutura de controle, que é o switch. O switch, ele é chamado de uma estrutura de decisão, né, uma estrutura de controle, mas na realidade ele é um comando de seleção, tá? Normalmente a gente utiliza ele em situações nas quais você tem bastante volume de validações, uma grande quantidade de validações. Então, um exemplo, né? Quando você trabalha com Python, no Python você não tem switch. Então, para substituir o switch, você coloca um if com muitos elses aninhados, né? Então, if, else, if, else, if, else, if, e vai indo, e você acaba até se perdendo ali dentro do código. Então, o switch, ele tem basicamente isso daí. Ele tem várias condicionais dentro dele, então você seleciona alguma, tá? Então ele é um pouquinho diferente aí, mas ele não deixa de ser uma estrutura de controle. Então eu vou fazer um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Então eu vou utilizar aqui o recurso do VS Code, vou digitar switch, vou escolher essa segunda opção e vou gerar a minha estrutura de switch, tá? Para eu não ter que ficar digitando tudo. Bom, essa foi a estrutura criada. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu entrar aqui no switch, eu vou declarar uma variável, eu vou chamá-la de número do mês, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um seletor, então vou colocar aqui um valor qualquer. Eu vou fazer uma espécie de um seletor para mostrar uma mensagem para mim de acordo com o número do mês, tá? Então, para isso, aqui existe uma condição. Então, o switch ele pergunta, né, qual que é o número do mês, e de acordo com o que for respondido, nesse caso aqui é o 3, ele vai mostrar a opção que tem a ver com o que apareceu ali, tá? Então vamos lá. Caso for um mês, tá? Mês vai receber. Deixa eu declarar mês também, que eu acabei não declarando. Então vou declarar uma string mês, tá? Então, caso, vou atribuir aqui e deixar ela vazia, só para ela parar de reclamar. Caso um mês vai fazer o que? Vai receber uma string, vai receber um texto chamado janeiro. Então, caso seja 1, ele vai receber janeiro, e sempre após de cada caso, eu preciso colocar um break. Porque se o número for 1 e aparecer janeiro, a minha variável mês recebe janeiro, ele dá um break, ele encerra essa estrutura de controle e continua o nosso código, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Então, para aproveitar aqui, vou construir todo o código. Pronto. Bom, é grande, né? A estrutura é bem grande, mas ela é interessante porque... Deixa eu só limpar o nosso terminal. Então, ela é interessante porque você tem bastante opções aqui, né? Então, imagina você fazer um if gigantesco, né? Se, if, caso mês igual a 1, janeiro. Se não, mês igual a 2, fevereiro. Imagina você fazer um monte de if, né? Então, o switch é interessante por causa disso, tá? Então, vamos lá, vamos executar. Então, assim, né? Deixa eu ver o que está aqui. Tá o mês 3, tá? Então, quando eu colocar aqui, vai aparecer março, quando executar. Tá? Ó, março. Tá bom? Então, se eu quiser mudar aqui para mês 12, vai ser dezembro. Ó, vai ser dezembro. Agora, se eu colocar o mês errado, sei lá, o mês 14, tem esse último caso aqui, ó. Se não for nenhuma das respostas acima, ele vai receber o mês inválido,
tá? Então não é, né? Então ele tem que aparecer aqui mês inválido. E apareceu aqui. Tudo bem? Então o switch é assim. Então eu vou fazer mais um exemplo de switch, que eu acho que é bem interessante. Deixa eu comentar todo o meu código, tá? Pra gente Ctrl K C para dar um pouquinho de espaço e não ficar mostrando muita coisa. Eu vou limpar meu terminal, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um float valor A igual a 20. Vou fazer float valor B. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá, pessoal? Porque o código é um pouco grande. Pronto, código grande, né? Então a gente fez aqui nossa singela calculadora, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu declarei dois valores. Em uma string eu coloquei a operação, então aqui ele vai dividir, tá? Então, minha variável operação tem essa barrinha aqui, dividir. Então, ele vai se enquadrar nesse último caso aqui, ó, nesse penúltimo caso, que é um caso de divisão. Então, caso seja divisão, ele vai dividir A por B, né? A por B dá 2. Então, vou dar .NET Run e ele vai aparecer o 2, tá? Então, se eu alterar aqui, por exemplo, para mais, ele vai fazer a primeira operação, então vai ser 30, tá? Então aqui se eu colocar multiplicação, minha operação vai ser a multiplicação, né? 10 vezes 20 vai dar 200. E se eu colocar dividido, 20 dividido por 10 vai dar 2. Então o que ele faz? Ele pega a operação e aqui ele seleciona a operação, né? Por isso que eu falei que ele é um comando de seleção. Eu considero um comando de seleção. Então aqui ele escolhe, né, qual que é a operação, de acordo aqui com o que foi enviada, que é a operação. Então, caso seja isso, ele faz isso, caso seja isso, ele faz isso, só que o nosso é o último caso aqui, tá? E aí ele mostra essa operação aqui e dá o break e ele encerra o comando aqui, tá? E se você colocar alguma coisa qualquer aqui, ele vai reconhecer que é uma operação inválida. Ele vai aparecer a operação inválida. Então é isso, pessoal. Existem várias estruturas de controle. Essas daí a gente utiliza bastante. Então se acostume, porque você vai definir qual que você vai utilizar de acordo com o que o seu código precisa. Então é interessante que vocês aprendam aí e consigam treinar bastante para fazer manipulação de dados e sempre escolher qual a melhor se adequa aí ao seu código. Tudo bem? Então espero que tenham gostado. Até a próxima.